Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos Vinícius. Estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal Divina Filosofia. Desde já peço que você curta, siga, compartilhe, ative os sininhos para que você possa receber as notificações dos vídeos que nós vamos produzindo, desse material, desse trabalho que nós vamos produzindo a cada 2 dias, né? A ideia é fazer a cada 2 dias, mas logo, quando retornar ao trabalho, retornar às aulas, esse tempo ele vai ser um pouquinho estendido, mas estaremos sempre alimentando esse canal com esses vídeos que têm trazido um pouco de debate, um pouco de reflexão, um pouco de vivacidade intelectual que é necessário nesses tempos tão sombrios de oposições, de discordâncias violentas, em que é necessário nós termos a noção daquilo que nós pensamos, daquilo que nós raciocinamos, daquilo que nós seguimos. Por isso, se você quer um conteúdo inteligente, um conteúdo em que busque a dialética, a construção dialética acima de tudo, os opostos que se batem, mas que constroem algo ali em comum, então segue o nosso canal, tá bom? Comenta, compartilha, enfim, mas comente sempre de maneira respeitosa, tá bom? Então, o vídeo de hoje vai trazer o adoecimento da política brasileira. Bem, pessoal, para podermos começar esse vídeo, nós vamos refletir o seguinte. Nós estamos diante de um dos momentos mais sombrios da história do Brasil no que diz respeito às opiniões políticas. Parece até que quanto mais se debate política, mais se gera confrontos. O que deveria ser o contrário. Nós sempre cultivamos, eu lembro que a minha geração cultivava a ideia de que quando nós nos politizarmos mais, quando nós nos interessarmos mais por política, nós entraremos num processo de evolução das ideias. Mas o grande problema é que, com o advento das redes sociais, com o advento da popularização da internet, nós perdemos um pouco desse fio da meada, né? Nós perdemos um pouco o controle daquilo que nós emitimos nas redes. Tanto é que tornou-se comum sempre trazer ali uma forma de discurso odioso, sendo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Parece até que a nossa vida ela é pautada no aspecto do posicionamento político. Vejamos bem, quem aqui nunca ouviu falar de alguém que tenha sido cancelado por emitir um ponto de vista X? Ou de relacionamentos que chegaram ao fim por conta do posicionamento político do outro. Amizades de longas datas que foram totalmente ceifadas porque aquele amigo, eu descobri que ele pensa de acordo com posicionamento Y. Ou seja, isso não é normal. Zygmunt Bauman, na sua obra da Modernidade Líquida, denuncia como nós estamos estabelecendo as relações sociais de maneira líquida, não sólida. Relações estas que escorrem pelos dedos e que causam em nós um certo tipo de distanciamento. Parece até que as relações elas são estabelecidas com base em interesses. Então isso acaba se tornando doentio para a humanidade. Quando nós pensamos isso no panorama da sociedade que nós estamos inseridos, sociedade esta que vive um modelo democrático construído no iluminismo, que traz a ideia da amplitude da inclusão e, ao mesmo tempo, a defesa dos direitos individuais, parece até que esse conhecimento, essa ideia central desse modelo democrático que nós vivemos, se perde pelo nosso ódio. E aí vem a defesa de ditaduras, a defesa de sistemas que são monocráticos, sistemas autocráticos, sistemas ditatoriais. Vem aí o confronto estabelecido na Guerra Fria, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, enfim. O não entendimento do que é cada ponto daquilo que nós falamos. É muito comum abrir a boca e falar do fascismo, falar do comunismo, enfim. Mas sem ter uma noção concreta daquilo que se acusa.
E isso faz com que nós geremos alcunhas perigosas, que afetam, que doem e que quebram essa relação social de maneira saudável, uma relação social sólida que nós poderíamos estabelecer na sociedade que nós vivemos. Portanto, o adoecimento da política consiste na falta de critério para se entender qual é o posicionamento político que nós seguimos. O que sabemos é uma coisa: nós somos anti-algo. Portanto, esse adoecimento ele começa a partir do instante em que eu sigo qualquer coisa que seja contra aquilo. Então não há uma coerência. Não há ali um estabelecimento de uma ideia central, de algo que possa ter uma flexibilidade, algo que nós consigamos reunir atributos positivos de um lado, atributos positivos do outro. Não. Nós rivalizamos tal qual no futebol. Trazendo um pouco para a seara do meu estado, para o torcedor do Fortaleza é inimaginável colocar uma camisa do Ceará. Para o torcedor do Ceará é inimaginável colocar uma camisa do Fortaleza. A política chegou no patamar da rivalidade futebolística. O futebol que é entretenimento, o futebol que é contemplativo, e a política que é prática, como diria Aristóteles, a vida política, a politeia, o politikon, o zoon politikon do homem, está se perdendo em meio a esta futebolização que nós estamos fazendo da política. E isso não é saudável. Encarar a política como um elemento de confronto, vestir uma camisa e a partir dali dizer eu sou isto, sem levar em consideração os aspectos centrais que aquela ideia traz para a noção de sociedade, para um projeto de nação. Muitas vezes nós defendemos algo que é pautado apenas em um aspecto moral, um aspecto de defesa de uma minoria, enfim. Mas nós não olhamos o conjunto total, porque nos falta estudo, porque nos falta a capacidade de observar, a capacidade de olhar, a capacidade de entender. Por isso que não há uma definição concreta do posicionamento. Sabemos que somos ou direita ou esquerda, essa polarização não nos dá uma evidência clara, uma evidência real daquilo que realmente pensamos, daquilo que nós realmente queremos ser, daquilo que nós realmente defendemos. E mais um ano eleitoral se aproxima e com ele as perspectivas de conflitos, de violência, de assassinatos, o que é algo que aconteceu de maneira muito comum na última eleição de 2022. De rompimentos, de cancelamentos, de conflitos, enfim. Então esse adoecimento político, ele faz cair por terra toda a estrutura de democracia que nós idealizamos lá no passado. Ou seja, até que ponto nós vamos viver sendo testemunhas dessa doença? E aí vem, né, a polarização, a direita, a esquerda, enfim. Se você se autoproclama de centro, você é o isentão. Obrigatoriamente você tem que ser um ou outro. Não existe um meio. A virtude aristotélica se perde nesse confronto dessa doença, dessa patologia que a política brasileira vivencia. Ou é um ou é outro. A esquerda, o discurso, né, de muitos políticos é isso, que a esquerda, porque a direita até se extremiza, né, para poder mostrar o nível de doença, né, o opositor da direita diz a extrema direita, né, então nós estamos e a própria extrema direita fala, a direita fala, a extrema esquerda, enfim. É o momento das acusações, é o momento dos confrontos. Não se faz o diálogo para a construção, que eu sempre gosto de debater, de falar, a dialética, não se faz dialética. A tese e a antítese não se encontram mais. Elas se batem, como é comum, elas se bater,
mas ela não se encontra para gerar uma síntese. Não há síntese. Se não há síntese, não há evolução. Se não há evolução, nós estaremos sempre fadados a esta doença. É por isso, meus queridos, que urge a necessidade de nós trabalharmos isso, de falarmos, de debatermos, de pensarmos que é possível seguir novas rotas, ter novos caminhos, ter novas ideias, ter novas proposições, que nós podemos sair desta doença, que podemos curar esta doença. E o remédio? O remédio é pensar. O remédio é a leitura. O remédio são os estudos. O remédio é o bom senso. Valeu, meus queridos. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos vocês. E, mais uma vez, dá o like, segue, comenta, compartilha e ativa os sininhos. Vamos refletir, vamos pensar. Valeu!